Beleza, galera? Cara, o vídeo de hoje vai ser mais um react. Eu tô gostando muito de fazer esse formato e esse vídeo aqui eu já assisti, ok, isso deu asas ao meu agente. Ele literalmente ele explica como é que funciona o autoaprendizado e a memória de três agentes, principalmente o Codex, o Cloud Code e o Hermes Agent. E esse aqui é mais um vídeo da série de vídeos aqui que eu vou falar sobre o Hermes Agent, que para mim é uma arquitetura que se realmente entregar o que eles prometem, já estou testando há mais de uma semana, se realmente entregar o que eles prometem, é algo mesmo que vai mudar vamos dizer assim, vai ter um novo número um de agente aí, tipo OpenClaw, Cloud Code, Codex e o Hermes no topo. E vamos assistir o vídeo aqui, tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês sobre o Hermes Agent, quero fazer vários vídeos aqui mostrando como instalar, como usar ele, como configurar ele, mas esse vídeo aqui vai mostrar como funciona esse autoaprendizado, criação de skills e esse automelhoramento que acontece no Hermes. Que eu acho que a empresa a se comprometer a ter essa feature como algo principal é só o Hermes Agent hoje que faz isso. A proposta, ele nasceu com essa proposta. Obrigado, HubSpot, por patrocinar este vídeo. Nas últimas semanas, uma quantidade enorme de progresso foi feita para tornar seus agentes autoevolutivos a partir de seu agente automático, que é um conceito desenvolvido a partir da pesquisa. Isso aqui, cara, são conceitos que são muito teóricos, mas que se tu tiver um artigo que explica exatamente como funciona, como organizar, tu tem um projeto pessoal que tu tá rodando aí, atendendo os clientes em produção, por exemplo, eu tô aplicando uma arquitetura parecida em um projeto meu real para fazer esse auto-melhoramento, julgar as conversas, ver pontos de melhoria, se teve ou não chamada de ferramenta, e essas arquiteturas aqui de auto-melhoramento, elas podem ser aplicadas aí na tua stack pessoal. E hoje com Cloud Code, eu não sei se vocês hoje já usam First interface ali de criar automações, criar agentes de IA, o Cloud Code ou o Codex, que são equivalentes, na minha opinião. Talvez com o Opus 4.6 ainda sendo um pouco melhor, vou dizer assim. Mas essas infraestruturas aqui, tu consegue dar essa documentação lá no Cloud Code, no Codex, montar uma spec, um plano e conseguir integrar isso nos teus próprios projetos. E isso é a beleza do que a gente está vivendo hoje, colocar e montar as nossas próprias infraestruturas personalizadas. Pesquisa automática de Andrew Cups que utiliza Codex em nuvem para autoevolução e aproveitamento do agente para um conjunto específico de tarefas e alcançou o número 1 no ramo de planilhas e o número 1 no ramo de terminais e o número 1 no ramo de terminais, bem como do código-fonte vazado do código em nuvem, onde as pessoas encontraram esse recurso oculto do AutoDream que está fazendo com que o código em nuvem extraia aprendizados e práticas recomendadas de forma autônoma, conversa com um agente super popular dela, que quase tirou seu crescimento da nuvem aberta, porque o agente lembra o que aprende e se torna mais capaz com o tempo. Gé, qual é o mecanismo real por trás de todos os tipos de compras autofinanciadas e qual a implementação de última geração que você pode levar para a construção do seu próprio agente? E é isso que eu quero mostrar a você hoje. Qual é a maneira mais moderna de construir um agente de autoevolução que fica mais inteligente quanto mais você. Então, primeiro de tudo, você deve dividir esses projetos diferentes em dois grupos. Agente automático e pesquisa automática são, na verdade, criaturas muito diferentes em o resto dessas configurações de agentes de alta evolução, onde o agente automático ou pesquisa automática é um mecanismo para melhorar o agente ou software em si. O que significa que o objetivo do agente automático é produzir um agente que possa concluir melhor um tipo específico de tarefa, enquanto seu agente auto-dream. E muitas outras habilidades de autoaprendizagem estão realmente se concentrando no aprendizado em contexto ou na saída da memória, então estão servindo a propósitos muito diferentes, como com agente automático ou pesquisa automática. Fundamentalmente, esse loop for está em execução, onde o usuário definiria uma visão ou PRD em um arquivo program.md e explica claramente o que esse agente ou modelo deve fazer, e você obterá o mais recente harness como código em nuvem ou Codex para ler este program.md e fazer melhorias no próprio sistema, que pode ser o próprio agente harness em tempo de execução ou especialmente modelo e script. Então, o agente executará a avaliação para comparar o desempenho desta nova versão com a linha de base e decidir se deve manter ou descartar as melhorias e repetir este loop infinitamente, e o sistema uma vez produzido, em vez de um mecanismo que faça seu agente existente aprender continuamente e executar este loop. Na verdade,
você precisa ter esse banco de dados da tarefa e uma forma programática de avaliar e verificar o desempenho. O que em muitos casos você provavelmente não tem esse grande banco de dados de forma determinística para verificar o trabalho e em uma comparação não tão apropriada. E essa abordagem de agente automático é quase como treinar ou ajustar o modelo, porque a saída é o modelo ou a gente que se aproveita dele. Mas uma vez produzido esse aproveitamento, o modelo fica meio congelado, em comparação com o que seus agentes em AutoDream ou outras habilidades de autoaprendizado introduzem, que é esse mecanismo de aprendizado de memória em contexto para garantir que o realmente se lembre da ação e do feedback para que ele possa fazer um julgamento melhor na próxima vez, o que significa que você obtém esse agente que fica mais inteligente quanto mais você o usa. E essa segunda ramificação, a parte que é muito mais útil na prática hoje em dia. E isso é o que tá todo mundo tentando fazer, né? Todo mundo tentando aplicar nos próprios projetos. Então, a gente de aproveitamento de garra aberta do código em nuvem tem sua própria configuração diferente para a parte de alta evolução e vamos mostrar a implementação de cada um deles e vamos mostrar. Então, no final, você tem um bom entendimento sobre a diferença entre cada implementação. Vocês, olhando essa tabela aqui, vocês já começam a entender o que que o Hermes tenta se propor. Aqui, Screw Creation, a gente pode criar skills sob demanda, mas ele tem esse negócio de quando tu gera fluxos complexos com mais de 40 rodadas, onde é que ele faz muitas coisas, ele mesmo mapeia e consegue criar uma skill para quando ele precisar fazer aquilo de novo, ele apenas chamar a skill e conseguir executar isso. Skill updates também, cara, de forma síncrona. Eles lançaram algo que foi o último vídeo que eu postei, o Curator, que agora tu consegue colocar lá a cada 7 dias para ele analisar como tá sendo o teu uso do Hermes e otimizar o teu Hermes. Memory Update também é de forma síncrona, é algo ali que acontece de forma automática e isso sendo melhorado de forma constante pela equipe da No Search, acho que é o nome, e Memory Search, que, que é o que o OpenCloud tinha e dá um buff ali de otimização, né? Dentro dos agentes. Mas bora continuar. E também forma um bom entendimento de como é a implementação de última geração para atingir esse tipo de mecanismo de autoaprendizagem de contexto, de renda. Mas antes de mergulharmos nisso, uma coisa que acho que muitas pessoas entendem errado com os agentes agora é que elas presumem que mais agente é sempre melhor. Mas, na realidade, há um espectro de diferentes maneiras de fornecer um sistema baseado em modelo de linguagem grande, de apenas uma única chamada de modelo de linguagem grande para um sistema baseado em fluxo de trabalho, como encadear etapas, assim como você faz no Zapier e no N. Por outro lado, você tem um sistema eugênico de 40 bits que pode fazer com que as decisões gerem habilidades e evoluam ao longo do tempo. Um construtor sofisticado nem sempre escolhe um sistema eugênico de 40 bits, porque custa mais token e pode ser mais lento. Na verdade, você escolhe a arquitetura e a configuração certas com base no caso de uso. Às vezes você quer algo determinístico e previsível, e outras vezes é algo mais flexível e adaptável. É por isso que esta folha de dicas do agente de IA da HubSpot é realmente muito útil. Ela abrange os fundamentos de diferentes sistemas de agentes. O documento decompõe e compara vários sistemas de modelo de aprendizado em produção, como eles são arquitetados, em que são bons e que tipo de caso de uso usar melhor. Assim você pode decidir que tipo de sistema realmente se encaixa no seu caso de uso, bem como uma lista de dicas e truques que realmente ajudaram você eficaz. Portanto, se você estiver criando agentes, essa é uma referência sólida para aprendizar sobre as arquiteturas. Coloquei um link na descrição abaixo para que você possa. Cara, é propaganda, eu vou passar aqui agora, mas é bem interessante porque é da HubSpot, né? Configuração correta do harness para autoaprendizado em contato, portanto, em alto nível, para garantir que a gente realmente aprenda continuamente com sua própria ação ou feedback. Existem 3 pilares principais que capacitam, que normalmente contêm fatos importantes, como user.md ou arquivo cloud.md. E normalmente haverá uma separação entre a memória ativa, que é algo que sempre é carregado no prompt do sistema do agente, e uma memória que será carregada sob demanda. E o segundo é o skill, uma habilidade que geralmente contém o conhecimento de domínio para o agente executar um tipo muito específico de tarefa. E o terceiro é um histórico, que registra o tópico de conversação da função para que o agente possa consultar novamente e cada agente aproveitar como Cloud Code, Open Cloud ou Hermes e agente todos tocam em partes diferentes desses 3 pilares. Vamos primeiro dar uma olhada no Cloud Code, como eles implementam um sistema de memória de 3 camadas que muitas pessoas não conheciam. Então, quando o Cloud Code foi introduzido, inicialmente tínhamos apenas este arquivo MD. E tudo que estivesse nesse arquivo CloudMD seria alimentado no prompt do sistema do agente. Foi aqui que a maioria das pessoas começou a colocar muitas preferências de proteção adicional para lidar com o comportamento do agente. Em seguida, é comum as pessoas simplesmente colocarem o índice ou o conteúdo da tabela de outros arquivos.
Interessante, Uma né? Que prática comum é que é. as pessoas apenas colocam o conteúdo do índice ou da tabela sobre outros arquivos diferentes no CloudMD com uma descrição para a gente quando ler e atualizar qual arquivo. E as pessoas já construíram esse tipo de configuração de memória tipo de morna, esse tipo de config morna, onde memória ativa e morna, se tiver memória. E essa configuração é como 99% de como as pessoas usam o Cloud Code hoje. Mas muitas pessoas não sabiam que o Cloud Code evoluiu muito e já possui um sistema de memória de 3 camadas. E há um artigo de Ayrton onde ele fornece uma análise bem detalhada de como o sistema de memória Esse funciona, o dia que é 4 de muito abril, útil. Então eu recomendo esse fortemente uma mês. olhada. Mas, em um nível mais alto, o Cloud Code já apresenta o recurso de memória automática que você pode ativar. Esse recurso de memória automática é basicamente uma instrução para o agente, uma instrução para conseguir algo semelhante ao que alguns de vocês já estão fazendo depois de ativado Ximicar, esse prompt do Cloud Code Assistant, em termos de onde quando salvar a memória e que tipo de coisas devem ser considerados como dignas de serem salvas. E a gente começará a salvar esses diferentes arquivos de memória na pasta do E aí, vocês já estão fazendo isso? Ativem lá essa habilidade faz total diferença no uso diário. Cloud para cada projeto individual. E tem uma estrutura bem específica, que tem esse arquivo de memória, que é considerado um índice ou tabela de conteúdo de todos os arquivos de memória. E o Cloud Code tem essa convenção de organização para diferentes tipos de memórias. Pode ser algo relacionado ao usuário, ou pode ser um feedback que eles dão, ou relacionado a certos projetos, bem como um documento de referência. Portanto, se você abrir a pasta do código do Cloud, no seu projeto específico, não poderá ver a pasta memory que tem esse arquivo memory.md, que bloqueia a tabela de conteúdo, que esse arquivo memory específico contém os detalhes principais. Então, a pessoa é basicamente falando com o Cloud Code e, devido ao prompt especial que ele tem, se o Cloud Code perceber que é algo que vale a pena lembrar sobre o feedback do usuário, ele tentará criar um arquivo, indexar no arquivo memory.md, e esse arquivo memory.md será carregado automaticamente como parte do prompt do sistema para o agente, para que ele saiba quais são todas as memórias diferentes existentes e lê esses arquivos sob demanda. Isso funciona em muitas situações, mas o problema aqui é que esse sistema é puramente baseado em prompt AGR, o que significa que para fazer menos funcionar, você precisa garantir que o agente se lembre de criar e atualizar essas memórias, que sabemos que modelos grandes podem facilmente esquecer e pular umas etapas. E isso causa um problema, porque isso significa que essas memórias ficam desatualizadas Isso é especialmente acontece mesmo no cloud, tá? Ele simplesmente esquece até de olhar essas memórias. muito rápido. E essas informações desatualizadas podem realmente poluir o contexto e afetar negativamente o desempenho. É por isso que eles introduzem esse recurso AutoDream. Esse recurso AutoDream é algo exposto durante a exposição do código-fonte do código em nuvem, para que as pessoas percebam esse recurso oculto chamado AutoDream, que é a consolidação de memória. É basicamente um processo em segundo plano que será acionado após o término de determinada sessão e iniciará essa nova sessão de código em nuvem, com esse prompt especial, para solicitar que o código em nuvem primeiro observe o que já está na memória, depois verifique o histórico de conversas, para ver se há alguma memória desatualizada e, em seguida, consolide todas as memórias diferentes, bem como atualize o índice. Esse processo será acionado enquanto seu código em nuvem não estiver em execução para reunir todas as sessões, ler a memória, armazenar os resultados e consolidar. É este o sistema de memória de 3 camadas do código da nuvem. Ele evoluiu de apenas um único arquivo cloud. E a última evolução foi em abril mesmo, tá? Esse AutoDream foi lançado há muito pouco tempo. Pra te ver, né, como a gente tá literalmente na crista da onda. As coisas estão acontecendo agora. Para extrair automaticamente o sistema de memória e agora um processo de sincronização em segundo plano, que manterá a atualização da memória de forma autônoma e, embora seja realmente muito simples, é uma espécie de configuração de última geração para a própria memória, o que significa que você deve ter memória ativa e morna, onde a memória ativa é sempre carregada no sistema PROC, que normalmente inclui índice ou conteúdo de tabela de outra memória morna que pode ser carregada sob demanda. E eles fornecem instruções ao agente sobre quando e onde gravar essas memórias, bem como alguns processos de memórias, bem como alguns processos de sincronização automaticamente. O ponto fraco de implementar código na nuvem é a falta de mecanismos específicos para gerir essa memória factual. Mas também há peças muito importantes que precisam ser preenchidas, como a habilidade, que é o conhecimento do domínio, bem como o histórico auditável. E embora o código em nuvem tenha um recurso de habilidade, também tenha um registro de conversas de linha. O registro de conversas, por exemplo, não é pesquisável. Tendo uma estrutura já presente, a falta de design para a pesquisa do agente a torna pouco a prática em contextos e com habilidade de codificação, apesar do suporte. É zero de suporte. Isso implica Isso é algo que não faz sentido pra mim. Como eu não posso consultar uma outra sessão de forma nativa, né? Isso o Hermes tem nativo e ajuda muito. dependência excessiva de intervenção humana em encontrar as habilidades, se integrar ao código em nuvem. Essa lacuna gerou a percepção de uma inteligência artificial muito superior em comparação com outros agentes na primeira experiência. A chave reside em tratar de memórias como entidades principais, arquivos de memória definidos doam para um aspecto específico, um arquivo bootstrap.md para instruir o agente em conversas e na coleta proativa de dados do usuário,
registros diários que resumem as interações humano-agente e, principalmente, a ferramenta de peso de memória já integrada. Essa ferramenta pesquisa todos os arquivos de memória e o histórico de conversas, criando a sensação de que a OpenClaw lembra tudo entre diferentes sessões. A gestão de habilidades também é um diferencial. O agente OpenClaw tem instruções muito precisas para que o usuário utilize o Cloud Hub para pesquisar, adicionar, mover e atualizar habilidades dinamicamente. E quando você olha para a configuração do OpenClaw, na verdade é muito simples, mas eles projetaram um sistema inteiro para garantir que esse tipo de autoaperfeiçoamento seja o cerne do seu agente. No entanto, ele ainda tem problemas. Usando o OpenCloud, notará que a criação de memória, a criação de distorção e a busca de memória ainda demandam a solicitação humana correta. E essa nota é uma coisa chamada processo proativo, que é a atualização autônoma dessas memórias. E essa é uma lacuna que o agente dela entra e tenta resolver, e eles basicamente introduzem dois conceitos que realmente fazem o agente se sentir muito melhor. Um é a geração autônoma de habilidades, o outro é o revisor de memória. E esse foi o motivo dele ter sido lançado aí há 2 meses e ele explodiu de estrelas lá no GitHub. A criação autônoma de habilidades é um ponto crucial do sistema. Então, o agente Hub tem esse mecanismo que está contando o número de etapas que os agentes executam, e toda vez que o agente executa mais de 10 etapas, sem criar nenhuma habilidade, ele cria um novo subagente, que não bloqueia o processo do agente principal, mas adiciona um plano de fundo, mas analisa o que foi feito e útil que pode ser criado para tornar seu processo complexo, mas estável. No revisor de habilidades de promoção, o agente se parece basicamente com isto. Revise a conversa acima e considere salvar ou atualizar uma habilidade, se apropriado. E concentre-se em uma abordagem não trivial usada para concluir uma tarefa que requer tentativa e erro ou mudança de curso devido a descobertas experimentais ao longo do caminho. E a partir daí, o agente criará uma habilidade em um formato como este. Portanto, o agente está equipado com esta ferramenta. Vocês entendem que, tipo, o Hermes meio que tá salvando as tuas preferências e como fazer as coisas que tu faz já no teu dia a dia, e ele tá criando skill para as coisas que tu pede para ele fazer de forma autônoma. E ele tem a opção também de tu criar sob demanda. Então, ele tem o melhor dos dois mundos que tem no OpenClaw, Cloud Code, Codex, só que de forma autônoma. Claro, né, que a gente consegue ele mexer no Codex, mexer no Cloud Code com os hooks, talvez, para fazer a mesma coisa, mas é muito legal que toda essa arquitetura é feita de forma nativa e já está toda configurada ali dentro do agente Hermes. Ferramenta de gerenciamento de distorção que permite criar uma nova distorção, corrigir ou adicionar distorção existente, excluir ou gravar e remover arquivos de uma habilidade e também adicionar um prompt proativo no agente principal, dizendo ao usar uma habilidade encontrar menos desatualizada, incompleta ou errada, corrija imediatamente. Não espere que lhe peçam. Habilidades que não são mantidas se tornam responsabilidades. É esse fluxo e sistema que fizeram a visão da Hermes parecer muito mais inteligente para extrair seus aprendizados e fazer menos ou melhor na próxima vez. E porque está dando aos agentes a capacidade de criar habilidades por si só, eles também adicionam esse conceito de verificação de segurança, que significa que quando a gente tenta criar uma nova habilidade, ele passa pelo arquivo Python do Skill Guard, onde eles definem um monte de padrões de rejeição e, uma vez detectados, ele falha automaticamente e exclui a habilidade, além de enviar uma mensagem de volta aos agentes para que eles saibam como ajustar a habilidade. Então, se acerta, ela é salva. Portanto, a primeira Muito interessante, né? Tu viu ali que tem uma proteção para não mandar credenciais para skill. geração de habilidade autônoma. Basicamente tem esse processo autônomo para garantir que o conhecimento do domínio do procedimento seja mantido de forma autônoma. E, por outro lado, eles também fazem a mesma coisa para a memória e os fatos gerais. Portanto, o agente pronto para uso tem 4 camadas principais de memórias diferentes. Disponibiliza um arquivo user.md que inclui dados sobre o usuário, como suas preferências, estilo e hábitos de trabalho ou informações do ambiente, tais como convenções do projeto e sistemas operacionais. Esses 2 arquivos são integrados ao prompt sample. Após emprega um skill para o conhecimento do domínio, carregado sob demanda e por histórico das. Portanto, cada histórico de conversa será salvo neste banco de dados SQLite local, que pode ser pesquisado e recuperado usando a pesquisa de sessão. E se você precisar bem, eles também têm uma maneira de você se conectar a uma camada de memória semântica como o mem0 ou o Mesho. A parte principal que a gente gerencia, além do skill e do histórico de conversas de linha, são apenas esses 2 arquivos de memória MD e user.md, e cada um deles tem limites de caracteres muito rígidos, que no total são menos de 4.000 caracteres mínimos. Vemos então que a intenção é que o agente use bias para armazenar a maior parte do conhecimento da tarefa e há um processo assíncrono em segundo plano para a extração da memória. Ele está contando o número de turnos do agente e somente após 10 turnos, se nenhuma extração de memória ocorreu antes, ele responderá a um novo agente revisor de memória com prompt especial. Faz com que o usuário revise coisas sobre si mesmo, sua persona,
desejo, preferência. Um usuário expressou expectativas sobre como você deve se comportar. Se sim, salve-os nesses dois arquivos. Então é assim que o agente dela funciona. Você Enquanto você estiver usando e pedir alguma preferência, eu quero que tu me responda sempre nesse estilo aqui, de forma mais direta, máximo tantos caracteres, ele vai salvando na memória e já na próxima interação ele já vai lembrando dessas coisas. Você basicamente tem a memória ativa que é extraída de forma autônoma a cada 10 turnos, bem como a memória ativa de outros tipos de habilidades diferentes, que, novamente, são extraídas de forma autônoma sempre que há mais de 10 etapas, bem como uma grande memória de código para histórico de conversas e banco de dados semântico de longo prazo que a gente pode pesquisar e depois de passar por isso, você pode basicamente mapear como os diferentes agentes funcionam e entender por que o agente Hermes parece mais inteligente, porque tem esses processos autônomos de sincronização em atualizações de criação de memória e distorção, bem como uma maneira da gente pesquisar no registro de conversas e esse tipo de implementação de última geração para você criar qualquer tipo de contexto de renda, aspecto de autoaprendizagem para seu agente também. Usamos a distorção para capturar o conhecimento de domínio e a memória para fatos, e histórico de linhas pesquisável e audível. E, idealmente, você tem um processo de sincronização. Portanto, não dependemos do agente ou de humanos para extrair e manter um instantâneo do conhecimento. E se você já estiver usando o OpenClaw, não precisa mudar para o agente dela para obter esse tipo de experiência de autoaprendizado realmente boa. Existem diferentes habilidades no mercado. Disponíveis plug e aprimore sua nuvem aberta ou cloud com memória e autoaprendizagem aprimoradas. E aqui estão 3 habilidades que testei e achei uma abordagem bem inovadora. Coloquei a tabela aqui para que você possa dar uma olhada nos detalhes, mas a configuração delas é bem parecida com o que acabamos de discutir. Em termos de implementação, cada uma tem seus prós e contras. E a mais popular é essa habilidade de agente autoaprimoramento. Elas introduzem uma estrutura de memória simples. Além da memória própria do OpenClaw, elas têm essa pasta de aprendizados com setas de aprendizado e um defile de solicitação de recurso. E elas têm um uso bem inteligente de ganchos para garantir que essa criação e atualizações de memória sejam mais seguidas. Por exemplo, elas usam esse gancho de prompt do usuário. Então, toda vez que o usuário envia uma mensagem, elas capturam e alimentam um pequeno pedaço de prompt apenas para garantir que o agente siga esse padrão de geração de memória. Então, elas também têm esse gancho de postagem para uso. Após cada comando bash, elas verificam o resultado do comando bash para ver se ele corresponde a algum padrão de seta. Se introduzir setas, eles anexarão novamente um prompt de detecção de seta como parte do resultado da ferramenta PDPFR. E para o OpenClaw, quando ele é inicializado, eles também têm o arquivo MD de lembrete de autoaperfeiçoamento que é injetado como parte do prompt do sistema. Portanto, se você já tem um agente que usa há algum tempo, não precisa mudar repentinamente seu agente para outro. E embora a migração do agente OpenCloud seja realmente muito simples, eles têm apenas um comando para migrar tudo. Isso demonstra o estado da arte em como as equipes obtêm comportamento de agentes de autoaprendizagem contextual e como você pode ver, é realmente surpreendentemente simples. Portanto, se você estiver criando seu próprio agente, espero que seja útil. Enquanto isso, Muito interessante, né? E a habilidade que ele apresentou ali no final, mais interessante ainda, vale total a pena instalar no projeto e tirar, vamos dizer assim, análises para implementar nos próprios projetos. Mas eu sugiro que vocês façam parte do curso de como usar a API do Cloud, que lá tem, dentro desse curso tem um módulo de Prompt Engineer, onde eles ensinam muito sobre essa questão do eval, né, da autoevolução ali e dos testes mesmo, quando tu tá criando ali o primeiro prompt e testando o agente. Curtiu o vídeo, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, claro. Comenta aí, vamos discutir o que vocês acham. Vocês já testaram o Hermes Agent? Vocês já testaram o OpenClaw? Acharam nada demais? Ou realmente é uma ferramenta que talvez mude aí como a gente administra o nosso dia a dia, já que ela tem tudo que um Cloud Code, um Codex tem, só que com essa melhoria de autocriação de skill e auto-melhoria autônoma, né? Que parece ser uma arquitetura, como ele falou, eu usei em 2 dias, e quando tu vai interagindo, tu nota que ele realmente consegue executar coisas, ele tem um ambiente dele, ele consegue criar código, ele consegue testar coisas, ele tem um navegador, então é uma infraestrutura bem robusta e pelo menos teste. Nos próximos vídeos aí eu vou fazer a configuração com vocês de forma interativa, vou mostrar os meus casos de usos aqui pessoais e talvez
inspirar vocês a testarem também. Até uma ideia que eu quero fazer aqui é dar, tipo, a API do N8N para ele e pedir para ele fazer um fluxo de trabalho para mim via API lá dentro do N8N. O que o Cloud Code faz, o que o Codex já faz, mas só para mostrar que ele é um agente tipo OpenCloud, ele é o Hermes e ele consegue fazer essas coisas e ele consegue chamar as ferramentas como o Cloud, o Codex de forma nativa ali, ele tem uma skill, ele tem uma habilidade para usar a CLI dessas ferramentas e eles estão introduzindo algo muito interessante que é um Kanban, onde a gente consegue estruturar multi-agentes para executar tarefas e é algo que eu estou bem animado, que eu já comecei a testar. E, cara, a gente está vivendo uma verdadeira mudança aí na forma como a gente trabalha e na forma de como as novidades acontecem, porque imagina, o Hermes, deixa eu mudar aqui a tela. O Hermes foi lançado por um laboratório aleatório que, tipo, tem 100 avos do valor de mercado, do valor de mercado que um ChatGPT, que um Cloud, e ele está lançando uma revolução na infraestrutura de agentes. O DeepSeek é outra empresa pequena que está aí lançando um modelo que está comparado ao Sonnet, que custa tipo 10 vezes o valor deles. Então, a gente está vendo muita coisa sendo lançada toda semana e o Hermes é muito interessante e eu acho que faz muito sentido a gente colocar uma lupa aí e ver talvez como a gente consegue aplicar ele nos nossos fluxos diários. E eu até tive uma ideia aqui, trocando ideia com o Cloud mesmo, que talvez, cara, dependendo aí o nível de projeto, o que que tu precisa fazer, o que que tu precisa executar, tu precisa de uma IA que seja um SDR para ti no WhatsApp, será que não tem como a gente configurar o Hermes para criar isso para ti? Ou será que usar a própria infraestrutura do Hermes, criando um agente ali dentro? Ou mesmo pedir para o Hermes criar isso do zero, sem precisar de outra plataforma de programação, como o Pincode, Cloud Code? Uh, claro, né? Validando a qualidade e a entrega dele, mas eu estou usando o GPT 5.5, eu tenho uma assinatura do 5x deles lá e dá para fazer bastante coisa. Até eu recomendo que vocês usem a OpenAI dentro desses projetos, tanto como o Hermes, como o OpenCloud, que para mim de disparado aí é a melhor, o melhor LLM para esse tipo de trabalhos, principalmente se tu tá usando como um assistente pessoal ou um parceiro de trabalho, que é como eu tô usando aqui, que eu tô fazendo edições realmente em projetos em produções, em aplicativos em produção, com o Hermes Agent aí, com ele mesmo chamando o Codex, chamando o Cloud Code, uh, tá funcionando relativamente bem e eu vou fazer mais vídeos e vou dando feedback aqui para vocês. Mas claro que eu ainda, no meu dia a dia, a minha primeira ferramenta ainda é o Cloud e o Codex. Uh, é isso aí. Links importantes aqui na descrição. Eu tenho uma comunidade onde é que eu falo muito sobre tudo que tá rolando, como eu realmente faço as coisas. E abraço. Até a próxima.